simbolismo, né? Porque, na verdade, é o ano inteiro, todos os dias, 365 dias por ano. Mas, se o santo lá de cima fosse mulher, não ia estar chovendo tanto, né? Ia ter mais pessoas aqui, mas as que estão aqui moram no nosso coração, merecem toda a nossa consideração. Vamos ver se São Pedro dá uma cooperada para essa chuva, realmente dá uma diminuída. Só para dar um toquezinho sobre as mulheres, né? São 3 culpadas principalmente a gente estar nesse projeto hoje, 2 que eu não esqueço jamais, minha avó e minha mãe, e a mulher que foi mais importante na minha vida, nessa vida, que é a Nani, né? Que infelizmente ela não pode estar fisicamente aqui para assistir o que a gente está fazendo, mas de onde ela está, com certeza, ela está nos ajudando, nos está dando uma força, está sorrindo, e até porque o projeto foi criado em função do que aconteceu com ela, né? Então, assim, ela se foi, mas deixou um presente, deixou um legado, deixou uma ideia na minha cabeça para poder contribuir com todas e com todos que passaram ou estão passando pelo processo que ela passou e que ela não resistiu, mas de alguma maneira ela está nos ajudando a levar esse projeto para frente, né? Então, assim, são 3 mulheres muito importantes. Dona Maria Monteiro, Dona Zinha, minha mãe, tem gente que fala tiazinha, mas não é aquela tiazinha não, tá? Tiazinha é outra. E a minha Nani, que está sempre na minha cabeça, no meu coração. E como a gente está no Outubro Rosa, nada mais justo e mais merecedor do que homenagem a vocês, mulheres. E eu não poderia deixar de chamar 4 mulheres que vão debater sobre saúde da mulher, sobre o mental da mulher, o psicólogo, sobre os direitos da mulher, né? Então eu queria chamar minha amiga, ele não é de muitos anos não, mas o tempo tem hora que ele não fala nada, não diz nada. E eu adquiri, né, nessa vida, Dona Érica Salazar, por favor, mediadora, saúde. Ela pediu para falar uma coisa horrorosa, que ela é tricolor. Isso me deixa até arrepiado. Não, pelo amor de Deus, faz isso não. Então agora eu vou chamar pela ordem que eu conheci, né? Então, assim, eu estou com 59, na profissão há 39 de professor. A barriguinha cresceu fora das hernias de disco e da Brahma, que eu não consigo deixar. Mas eu, fininho, todo musculoso, dei aula na década de 90, iniciozinho, para a doutora Ione Barbosa, por favor. Foi minha aluna na Academia do... Fica à vontade, onde vocês quiserem. Depois, a dona Adriana, essa que falou de qualquer jeito aqui na frente, que me apresentou, me aplicou: vamos na psicóloga comigo, ali na rua Barbosa Lima. Ué, quem falou que é você? Aí eu falei: Adriana, quem que é essa psicóloga que você quer me levar? Não, tem uma roda de conversa lá. Isso de novo, gente. Isso aí foi também há muitos anos atrás. Aí eu falei assim: como é que é lá? Falei: não, é legal, a gente senta, conversa, bate papo, cada um fala o que quiser falar, tem uma explanação lá. Então eu conheci também há uns 30, 40 anos atrás. Doutora Rosângela Rocha, por favor.
Ela não tinha nem o cabelo branco na época. Aí a Juliane, amiga minha, que eu trabalhei na Secretaria de Saúde, a gente conversando muito. Te agradeço muito, Juliane. Eu te agradeço. Porque mês de outubro rosa tem aqui significado de, né, câncer de mama, etc. Então a gente convidou e agradeço de coração a presença da doutora Ana Cláudia, por favor. Então é isso. Não tem como ser melhor esse debate. Eu acho que vocês vão curtir muito. Vai ser muito legal. E repetindo, eu deixei em aberto. Né? A Érica sabe a especialidade de todas as três. E o papo vai fluindo, vai rolando. 1h15, 1h30 de conversa. Galera, saboreie. Obrigado, tá? Tudo bem, gente? Boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite do Paul e de todo mundo que faz parte desse grupo. Eu tenho um carinho imenso por estar aqui com vocês. Não é a primeira vez que eu venho. Eu vim um pouquinho antes de começar a pandemia. Mas que bom. Que bom que a gente ainda conseguiu fazer isso presencialmente, né? Eu estava falando que tem muito mais gente para vir, mas eu estou achando que a presença aqui com essa chuva toda foi maravilhosa. Também acho. Né? Então, acho que a gente tem que agradecer até por isso, né? Da gente poder estar aqui hoje convivendo, as pessoas vacinadas e a gente podendo falar de um assunto tão importante. E o Projeto Sol, para mim, eu tenho esse carinho exatamente por causa disso. Aí quando o Paul chamou para a gente organizar esse bate-papo, né? Não vou nem chamar de debate, uma conversa mesmo, ele me falou quem viria, eu fiquei assim, gente, que bom, que eu já conheço. Doutora Ana Cláudia, apesar de eu não ser paciente, eu fiquei captando cada historinha que eu teria, uma relação com cada uma dessas mulheres, dessas profissionais que estão aqui comigo. Destaco aqui a que eu nem conheço, assim, né? Tanto quanto as outras, essa doutora Ana Cláudia, que é mastologista, e que eu tenho um carinho, gente, tão grande por todos esses médicos dessa especialidade, porque quem não estava aqui não sabe, mas eu passei por um câncer de mama em 2018. E eu conheci um mastologista em 2018. E foi uma pessoa que me acolheu com atendimento humano, e aí que a gente vai entender da importância da gente ter o diagnóstico precoce, da gente fazer os exames, cuidar da nossa saúde, né, nós mulheres. E aí eu fui linkando aqui, né, dentro dessas mulheres aqui, que cada uma faz parte da minha vida. Doutora Ione, delegada, muito tempo delegada da Casa da Mulher, né, delegada de mulheres, entrevistando e pessoalmente, quando eu precisei, estava ali também prontamente. Então, é outro serviço, é outro trabalho muito importante que nós mulheres temos de apoio aqui em Juiz de Fora, que é um serviço maravilhoso de acolhimento, de atendimento, de uma função que é sempre muito delicada, né? Com mulheres que sofrem violência, sofrem assédio, abuso, enfim, uma série de crimes que a gente rotineiramente mostra na televisão, infelizmente. E a Rosângela Rossi, que é psicóloga, astróloga, numeróloga, faz tudo, maravilhosa, escritora, da academia também, né? Da Academia do Explorando de Letras, que a gente sempre falou muito com ela, né? Sobre vários temas. E saúde mental, a gente estava conversando aqui antes, nunca esteve tão falado quando começou essa pandemia, né? Que aí a gente pôde perceber o quanto que isso é necessário para que a gente fique realmente equilibrado, que a gente se sinta mais fortalecido. E todo mundo fala saúde mental, saúde mental, saúde mental. Então eu queria começar exatamente com ela, para a gente mostrar, não falar só de passado, mas falar como é que vai ser essa transição nossa daqui para frente. O que a pandemia vai deixar para que a gente consiga evoluir, que eu acho que é isso que interessa. Né? Tristeza, ansiedade, depressão, todos nós aqui passamos. Né? Na pressão que a gente vive hoje em dia. Né? Então, eu acho que a gente já pode começar abordando esse tipo de assunto. O me deu um tema lá, mulher plena, que eu acho que a gente busca isso mesmo, né? Plenitude em tudo que a gente faz.
E eu queria que a Rosângela Rossi começasse a falar exatamente disso. O que vem daqui para frente? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse projeto que eu já vi uma vez. E hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, da superação. É na queda que o rio cria energia. Então, aquilo que não nos matou, nos fortaleceu. Nietzsche fala isso. E nós, mulheres, que vemos de uma história longa, né, desde a Gênesis fala que a mulher tirou, né, nasceu da costela de Adão, e que Adão, quem assistiu Gênesis, aí sabe, Adão ficou danado, e até hoje os homens no poder, muitas vezes patriarcal, ainda exploram da mulher. Nós somos sobreviventes, nós somos potentes, nós somos fortes, nós somos geradoras. Na Idade Média nós fomos queimadas como bruxas, né? Nós fomos oprimidas. Hoje, depois da guerra, a mulher trabalhando, tem 1000 tarefas ao mesmo tempo. Mas a gente para e pensa, quão forte nós somos. Porque dentro de nós temos uma capacidade de superação, nós temos potência e não poder. Onde o poder entra, o amor sai. E nós, mulheres, temos uma coisa mais importante, a capacidade amorosa. Então, a nossa superação, daqui a pouco, né, nós vamos perceber isso, ela vai acontecer na hora que a gente der as mãos, não só a mulher, mas a todos. Porque a mulher, ela não vai competir com o homem. A mulher não vai brigar com o homem, ela vai caminhar ao lado. E a pandemia veio, gente, para nos ensinar isso. Que a gente precisa ser solidário, a gente precisa ser amigo. E a gente precisa, falava com a Ellen agora mesmo, aprender que a vida é luz e sombra. Nós nos sentimos frustrados porque nós pensamos só na coisa boa, vai ser fantástico. Não, probabilidade. Vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins. Só é feliz quem sabe lidar com as dificuldades. Quem nega as dificuldades vai viver em frustração, vai ficar sempre adoecido e deprimido. Porque o deprimido é aquele que está no passado. O ansioso é que está no futuro. A pessoa que vive agora lidando com a realidade. Hoje choveu, é a natureza. Tem menos pessoas, mas aqui está as pessoas que precisavam estar aqui hoje, entende? Então, quando a gente começa a compreender, a gente lida muito melhor com a vida. A gente não lida com a vida esperando mar, borboleta, flores. A gente lida com a vida quando a gente lida com as sombras, passa pelas florestas, mergulha profundo. Então, nós, mulheres, somos muito potentes por isso, porque nós lidamos com muitas sombras, concorda? Com muitas dificuldades. Então, nós temos uma capacidade de superação triplicada. A gente é capaz de vencer um câncer, às vezes a morte de um filho, morte de parentes, morte de 603 mil pessoas, né, que passaram, e a gente sabe que tem um compromisso com a vida. Então, ser mulher, gente, é uma bênção divina. A nossa mãe terra é a Pachamama. Nós temos uma grande mãe que nos acolhe, ela está chorando, ela está doente. Hoje está chorando mesmo, né? Gritando, né? E nós precisamos agora, para resgatar o futuro, a gente precisa primeiro cuidar da natureza. Cuidar da natureza humana, cuidar das plantas, dos animais, sabe? Plantar para a nossa geração que vier poder colher o futuro. E muitas vezes a gente pensa assim, não vou plantar porque eu não vou colher. Quando eu plantei a jabuticabeira lá em casa, desse tamanhozinho, todo mundo falava comigo, você nunca vai ter comer a jabuticaba. E esse ano, gente, impressionante, ela nunca deu tanta jabuticaba. Uma glória, não. Por quê? Uma imensa ela está. Porque nas crises, depois das crises, durante a crise, a natureza fala, presta atenção. Nunca houve tanta flor na natureza, se vocês observarem. Todo lugar que vocês andam está super florido. Praias mais limpas, né? Olha a natureza e falou assim, olha, vocês são de máscara, mas está aqui, nós estamos preparando para vocês. Entenderam? Se a gente ficar no pessimismo, na queixação, brigando e competindo, nós vamos ser engolidos. Mas se a gente tiver a capacidade de superação, lidar com a realidade e trabalhar, nós vamos vencer. Então, assim, ninguém é perdedor aqui. Todos nós, homens e mulheres, somos vencedores.
Muitos se foram, mas os que ficaram vão ter um compromisso maior com a vida. Então, gente, o papel da mulher é isso, né? A gente lutando. Minha mãe teve um câncer quando ela tinha uns 40 e poucos anos, 5 cruzes de Papa Nicolau, você sabe o que é isso, né? E ela superou isso, né? Hoje ela está com 93 anos, na cama, né? Com um aparelhinho, mas está viva, assistindo um monte de novela, feliz da vida. E aí você fala, como que ela superou? Eu falei, mas como é que você conseguiu? Ela falou, sabe por quê? Eu busquei a inteligência espiritual. Eu busquei numa força maior. Então, eu tinha certeza, 6 filhos eu precisava curar. Eu não fiquei pensando no câncer. Foi, tratou, o médico cuidou direitinho. Mas eu pensei que eu tinha 6 filhos para colocar no mundo e cuidar. E ela venceu. O útero dela é melhor que os nossos. Então, impressionante, né? Capacidade de superação. O que não nos mata, nos fortalece. Então, quando a gente parar de ficar queixando, olhar só passado e olhar agora, porque o futuro vai ser a construção da agora. Não adianta eu plantar uma árvore e ficar ali tirando a terra. Eu preciso, né, plantar e confiar. Então, a primeira palavra que eu falo com vocês é confie. A confiança e fé é a mesma coisa. Não é a fé cega, eu confio, porque eu compreendo. Aí entra a questão da ciência também, né? Eu sei, perguntaram para o Jung assim, você acredita em Deus? Ele falou assim, não, eu sei. Eu sei porque a cada amanhecer o sol nasce. A cada escuridão brota uma estrela. A cada terra brota uma planta, até o cimento na planta. Confia. E nós ficamos frágeis porque nós desconfiamos. Nós desconfiamos da potência que nos habita. Nós desconfiamos da vida, gente. A vida está pulsando, a vida está viva. E a vida não precisa de muito. Ela precisa da coisa certa. Menos é mais. Percebe? Então, quando a gente começa a pensar com simplicidade, né? Na simplicidade que mora a beleza, né? Quando a gente sair dos excessos, e a pandemia nos ensinou a ficar mais em casa, né? Não ter muita coisa fora, poder encontrar, né? Com as pessoas que nos habitam. E, gente, dentro de nós existem vários personagens. Várias deusas nos habitam, vocês sabiam disso? Nós temos 7 deuses. Nós temos Afrodite, nós temos Atena, que é a deusa, né, do casamento. Nós temos Hestia, que é a deusa da sabedoria, do fogo, da espiritualidade. Nós temos Deméter, que é a grande mãe. Nós temos Atena, que nasceu da cabeça de Zeus, e nos ensina a pensar com qualidade. Sabe, nós temos várias deusas nos habitando, e elas falam dentro de nós assim. Os gregos são fantásticos, né? Porque eles falaram assim, gente, olha, dentro de você não habita não, habitam muitos. O Walt Whitman fala, sou múltiplo, contém multidões. Então a gente tem multidões de personagens em nós. Então nós temos que ter tempo para cuidar de cada um. É importante cuidar do físico, é importante cuidar da cabeça, é importante cuidar da alma, é importante parar e meditar. Porque nós só vamos conseguir, né, caminhar daqui para frente se a gente tiver serenidade interior, confiança, meditação, amor para agir. Entenderam? Então a gente precisa de pouco. Sai da competição e da tagarelice. Porque se ficar tagarelando muito, eu vou contar um segredo para vocês. Quem tagarela muito não está pensando. Não. Pensamento não é tagarelice. É problema, ação. Toda ação precisa de uma solução. Se você tagarelou, você está no campo do sentimento. E é o sentimento que te engole. Então você fica, estou com medo, ele vai te engolir. Você vai falar para o outro, estou com medo, resolvi. A coragem vem. Estou com raiva, estou com raiva de você hoje. Pronto, resolvi. Não ficar com raiva dela, vou brigar com ela, vou ficar... Vocês entenderam? Então nós resolvemos com o quê? Com objetividade. Agora eu vou chegar no ponto mais importante. Para a gente usar objetividade de pensamento, a gente precisa de conhecimento. E o conhecimento se vem por 2 coisas: leitura e cinema. Rosângela, a mulher que tem potência, vai assistir os filmes bons, hoje tem muitos para vocês, vai ler bons livros, porque aí você está resolvendo. Fica lendo autoajuda não, tá, gente? Porque autoajuda, muitas vezes, olha que eu sou psicóloga, lido com a mente humana,
Você fica frustrado. Por quê? Porque você tem que curar a depressão. Fica só pensando na depressão, a depressão toma conta. Ah, eu tô com medo, aí vai ler livro de medo. Nada disso. Vai assistir filmes que vão resolver de uma forma objetiva. Por quê? O cérebro da gente, ele é danado. O cérebro é burro. O que você programar, ele responde. Ele age de acordo com o que você está pensando. Entenderam? Então você vai se distrair com coisas. Música, assistir filme, vai dançar, vai fazer outras coisas. Mas não fica em cima de autoajuda, não. Porque a autoajuda, sabe o que tem? Dentro de você já tem a força maior de se ajudar. Para e medita. Meditar é só parar e observar seus pensamentos. Daqui a pouco tudo vai embora. Então, ficar na tagarelice e buscar as sensações, as percepções. Uma comida gostosa, sem culpa. Sabe? Começar a sair daquela imagem. Né? Eu tenho que ter 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos. Vai, dialoga com sua médica, mas vê a sua natureza. Então, as mulheres agora, essa coisa de internet, elas se olham no espelho e ficam danadas, porque ela não tem aquela imagem que foi apresentada, né? Vira um terror para as mulheres. Eu escuto isso no consultório. Com filtro. Ah, e com filtro, não são reais. Então, para. Vai buscar prazeres, gozo, sabe? É cantar, vai dançar, sabe? Põe nome, eu brinco muito. O meu fogão tem nome, a minha vassoura tem nome, agora tem um robôzinho. Vai lá e... Sabe? Então, eu brinco com as coisas. É brincar com a vida. E com uma palavra, gratidão. Em vez de queixar, agradeça. A comida que você tem, sabe? Se tem só pão, agradece o pão. Se tem arroz com feijão, carne moída e arroz, nossa, delícia, uma pimentinha. A gente sabe, não vai ficar buscando outras coisas. Aí o que é que acontece? Vem o maná. Né? O maná que está escrito lá na Bíblia é isso. É a aceitação da realidade. Né? Então a gente constrói agora. Eu queria que você saísse de mulheres pensando assim, agora eu posso criar minha felicidade. Porque felicidade é escolha. Com essa tragédia toda, apesar de, eu posso ser feliz. Percebe? Porque a felicidade, eu escolho. A palavra-chave, gente, é liberdade de escolha. Eu vou falar uma coisa brava aqui com vocês. Vocês estão no que vocês escolheram, tá? Me fala isso. Nós somos agente de nossas escolhas. Então, se eu sou agente da minha escolha, eu posso escolher sair daqui e ter uma vida bem melhor. Concorda? Aceitando a realidade, aceitando a sombra e aceitando as coisas com relação, e eu vou escolher ter uma vida melhor. De gratidão, de alegria, sabe? Sabendo, olha, morreu, vou ter luto, vou ter tristeza. Tem dia que eu vou acordar feliz, outro dia eu vou acordar triste. É a onda da vida. Não fica esperando todo dia felicidade, porque o dia que você não estiver feliz, você vai ficar deprimida. Não, hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre. Isso é felicidade. A felicidade é saber lidar com a alegria e com a tristeza. A felicidade não é só lidar com a alegria, entenderam? Isso é fundamental. É lidar com as perdas, né? Olha só, nós vimos aqui, nós temos um exemplo. Ele teve uma perda, olha o que ele fez com a perda dele. Ele ressignificou. Ele está dando amor para todos nós. Um exemplo. Tristeza ele tem, a falta ele tem. Mas a superação que ele lida com isso, com o amor que ele nos dedica, e a vocês todos, sempre que tem os encontros, é maravilhoso, não é? Então, ele fez o quê? Ele não ficou lá só na depressão, não. O que eu faço? O que fazer com o que fizeram de mim? Gente, é muita coisa para falar, vou deixar a época. Eu fico até amanhã, né? E não paro de falar, mas eu queria que vocês pensassem nisso. Escolha livre, e nós somos aquilo que nós plantamos agora. É maravilhosa, né, gente? Obrigada. A Rosângela estava falando essa questão da positividade. Eu sempre gosto de compartilhar essa minha experiência com o câncer de mama que eu tive lá em 2018, inclusive com amigas minhas que estão passando por esse processo, por esse momento, que não é um momento fácil, né? É um momento bem delicado das nossas vidas. Eu considero até muito marcante na minha vida de uma forma total. Estou com 50 anos hoje e com 47 eu tive esse episódio, né? E foi um período da minha vida que eu tive mais positividade, por incrível que pareça, né? Que eu fui menos negativa, que eu neguei menos. E eu fiz essa escolha sem pensar. Eu falei, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou para a depressão, eu vou chorar, e isso não vai tirar o meu tumor do meu seio.
ou eu vou partir para a cura, pensar positivo e pensar que existem médicos, existe a ciência, existe a medicina que vai me fazer curar e me sair dessa. E foi exatamente o que aconteceu. No dia da minha cirurgia, deve ter, sei lá, uns 15 médicos lá dentro, né? Cada um com uma especialidade. E o meu mastologista, logo depois da cirurgia, ele falou assim, olha, tem 30 anos que eu opero, eu nunca senti uma energia tão positiva nessa sala, porque estava todo mundo numa sincronia de positividade. E eu sempre, imagina, jornalista, né, vai querer saber tudo, por que eu tive câncer, o que causou, foi a única vez na minha vida que eu não consultei o Dr. Google, porque eu faço isso para tudo, e que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu ia direto no médico, eu ia direto na fonte. E fiquei com muita coisa na cabeça, o que causou, será que foi a ansiedade, que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, será que foi alguma tristeza que eu passei? Porque a gente faz reportagem, a gente sabe que existem essas doenças que vão somatizando. E aí eu queria entrar nesse assunto com a doutora Ana Cláudia, porque a gente vinha subindo a escada aqui, eu falei com ela, eu ficava procurando um motivo para ter tido câncer de mama. E são vários motivos, ou não é nenhum motivo, simplesmente porque eu fui escolhida para ter. E aí eu pensava assim no início, por que eu? E depois eu passei a pensar, ainda bem que foi comigo, porque eu sou uma pessoa que faço os exames anualmente e que descobriu a tempo, bem no iniciozinho. Então, assim, o meu tratamento está sendo ainda, né, bem leve se comparar com os outros que a gente vê. Né? Então, eu aprendi, inclusive, a falar a palavra, porque a gente ainda tem essa dificuldade. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que não falava a palavra câncer para ela, já era uma palavra com muita dificuldade. A gente tem isso, né? Aí eu queria ouvir isso da doutora Ana Cláudia, ela lida diretamente com isso. Né? E a gente estava conversando ali informalmente, ainda estamos informalmente, mas antes de subir para cá, falando exatamente sobre isso, né? Porque a gente chega no consultório de um médico, de uma médica dessa, gente, completamente perdido, a gente não sabe o que vai ser da vida, né? Então, eu acho que é um momento de muita ansiedade. E eu sempre pensei muito nisso. Será que a ansiedade me causou um câncer de mama? Será que não? Então, assim, a gente veio descobrindo junto e ela me confirmou assim, que são vários motivos, não é nenhum motivo. Então, eu queria muito falar sobre isso também, doutora Ana Cláudia. Boa noite a todos. Agradeço o convite, né? Primeira vez que estou vindo ao Projeto Sol. Achei super interessante. Acho que se a gente puder levar um pouco de conhecimento a todos, né? Acho que isso é muito importante, tá, Érica? Porque assim, o que a gente percebe é que às vezes a informação ela chega um pouco de forma errônea para quem está recebendo. Talvez a fala de um médico, de um profissional, ela às vezes não é traduzida para quem está ouvindo. Somos várias classes sociais, de vários conhecimentos, e que isso é muito importante, né? O Outubro Rosa é só um mês a mais para dar um alerta maior para a mulher com relação ao câncer de mama. Isso foi criado já no nosso país para mostrar que é o principal câncer que ainda ceifa muitas vidas femininas no Brasil, e que por mais que a gente invista em tecnologia, esse diagnóstico vai existir, vai continuar existindo, e se a gente não levar rapidez no diagnóstico e no tratamento para as nossas mulheres, realmente é aí que ainda vamos continuar ceifando tantas vidas. Sabemos hoje no país, no Brasil, no Sudeste, onde nós estamos localizados, que o câncer de mama não mata tanto assim. 85% das mulheres que receberem o seu diagnóstico de câncer, elas vão estar vivas para estarem vindo aqui ouvir nossa fala. E vão estar vivas para viverem e enfrentarem outros momentos, psicologicamente falando, violentamente falando, e que elas estão aí no mundo trabalhando, tentando levar sua família, levar seu casamento, levar seu trabalho, enfim, tudo isso vai continuar, né? Elas vão perpassar por nós no diagnóstico, no tratamento, e vão continuar suas vidas. Sempre achei um grande desafio, sempre conversei com a Juliana sobre isso, a minha angústia, e aí falando um pouco até com a Ione sobre tudo isso, que a mulher que passa pelo tratamento, depois de operada, ela quer voltar para o mercado de trabalho, ela tem uma dificuldade imensa em ser reabsorvida nesse mercado de trabalho. E aí sim é uma grande doença, a doença social. É a doença da mulher que não consegue se empregar, precisa trabalhar para se sustentar e sustentar a sua família, e fica nesse limbo, porque as políticas públicas não conseguem
processo. E aí ter o câncer, fazer o diagnóstico e tratar, depois de toda essa luta, vem a segunda e a terceira luta. As deficiências físicas, que muitas vezes acabam aparecendo, pequenas, mas podem permanecer por muito tempo, o que faz uma dificuldade maior no seu trabalho, e ela não consegue, então, fazer esse reingresso à sociedade como um todo, e não no trabalho, porque isso faz parte do meu feminino hoje. Nós somos quase que, se não 100%, mais de 50% do orçamento familiar de uma casa. Então é muito importante que a gente veja isso, porque o diagnóstico, por mais que estejamos num país de terceiro mundo, ele ainda é feito de uma forma muito rápida e de uma forma muito inicial ainda. Mais de 50% dos cânceres em Minas, na região sudeste, estão ainda no estadiamento inicial. Nós vamos conseguir fazer cirurgias pequenas, tratamentos, claro, o tratamento do câncer não é só cirúrgico. Você vai estar passando por uma quimioterapia muitas vezes, pela radioterapia, pela hormonioterapia, mas vai sair ali na frente mais de 85%, 90% das vezes, pronta para reingressar a sua vida. Muitas vezes você não consegue voltar onde você estava. Quando a gente fala de um casamento, às vezes o homem já não está ali mais. Ele não apoia a sua mulher e ele vai embora. E aí a imagem, a sensação de que essa imagem que ficou é simplesmente porque ela foi de alguma forma mutilada. Nem sempre as cirurgias são mutiladoras. Essa ideia na cabeça de quem está do outro lado, né? Eu estou do lado de cá, eu tá tudo bem. Câncer de mama há mais de 26 anos. Nem sempre as mulheres ficam mutiladas. Na verdade, a minoria das vezes elas vão passar por cirurgias radicais como mastectomia. E o SUS hoje te permite fazer uma reconstrução imediata, com silicone, com o que for necessário, desde que haja indicação. Isso não é porque você não tem uma condição, igual a Érica teve, de ter melhor tratamento. O SUS ainda é um grande plano de saúde, em Juiz de Fora isso acontece. Tem as suas fragilidades, sim, são muitas, mas todos têm o direito de conseguir o seu tratamento de uma forma tão eficaz e pronta e 100% quanto você tem um convênio. Às vezes eu digo que é melhor o SUS do que o convênio. Os convênios, eles brigam porque são indústrias de produzir dinheiro, né? E aí nós não conseguimos fazer medicina e produzir dinheiro. As duas coisas não são, elas não estão do mesmo lado. Enfim, então assim, quando a gente fala hoje no Outubro Rosa, aí eles levantam muita bandeira da mamografia. Eu vou falar um ponto que eu acho muito importante, porque eu trabalho com vocês. Eu fiz um artigo onde a gente fez a estatística de Juiz de Fora. E na verdade somos nós, com o nosso autoconhecimento sobre o nosso corpo, quem vamos perceber às vezes o primeiro sinal. Diferentemente de achar que a mamografia salva vidas, ela ajuda sim, porque ela pega lesões subclínicas. Mas numa cidade que muitas vezes o mamógrafo não vai estar funcionando para fazer a mamografia, ou a mulher não consegue um pedido para ir fazê-la, ela pode se olhar, ela pode se ver e ela pode, ao perceber alguma alteração, buscar a unidade básica de saúde e lá pedir ao seu médico, é aquele que está lá, para olhar e então encaminhá-la para um serviço especializado. A gente tem aqui em Juiz de Fora duas, eu vou falar da nossa prática, porque senão também eu venho aqui falar de um mundo que não é o real. Então, o nosso mundo real, para vocês que estão aqui hoje e são assistidos pelo Sistema Único de Saúde, é a porta de entrada da Unidade Básica de Saúde. E existe lá, na Unidade Básica de Saúde, um profissional que eu aprendi a respeitar muito, muito mais do que o médico, que sou médica, o agente de saúde. Porque ele está dentro da casa do sujeito que lá está. E aí, tendo esse sujeito e essa ligação e essa ponte entre a fragilidade daquela casa, daquela patologia, que seja um câncer de mama, um câncer de colo de útero, que são as doenças prevalentes com relação ao câncer feminino, esse agente de saúde consegue fazer esse link com a unidade básica de saúde. E dentro da unidade básica de saúde, ser encaminhado para o especialista adequado. A gente tem o Departamento de Saúde da Mulher, que hoje está ligado à criança, infância, adolescência, que vão juntar. Estamos todos juntos lá, tentando fazer o melhor, quando na área secundária vocês precisam dos diagnósticos de doenças da mama. Doenças benignas, ou mesmo doença maligna, como câncer de mama. Assim também como estamos lá na especialidade secundária, atendemos pacientes com alterações de colo de útero, que é um outro rastreio importante que é o câncer de colo de útero, que não é o primeiro que mata, mas é o quarto na região sudeste. Então também existe uma atenção especial. Mas muito mais do que isso, na rede de comunicação, a gente precisa entender como é que eu tenho que procurar, né? Quais são os sinais, quais são os sintomas, como é que eu faço para chegar. Gente, é direito de vocês. Nenhum atendimento, nenhum atendente da unidade básica de saúde não pode dizer que não existe a sua vaga.
que não existe o seu momento. Esse momento é seu, você vai buscar lá, se lá não conseguir, você vem na ouvidoria, você vem direto ao departamento de atendimento secundário. O mais importante é que você corra atrás de um bom atendimento. Se você não chegar nesse atendimento, esses 85% você não vai estar dentro desse grupo. Então é muito importante, porque a partir do momento que você chega na unidade de atendimento secundário, onde nós vamos estar como especialistas, mastologistas, então todo paciente do sexo feminino ou masculino tem direito ao seu especialista, como mastologista, nós estamos lá para atender vocês, aí sim a gente consegue dar uma celeridade maior no diagnóstico. Independente de exame complementar. Outra coisa que eu quero falar aqui, porque eu acho que estou numa roda de conversa, então não tem que ser técnica. Não quero uma mamografia, não quero ultrassom, quero a paciente. A partir deste momento, eu sou especialista, eu sei o que é necessário. Porque vocês pagam exames nas redes aí particulares para levar para mim um ultrassom, uma mamografia, às vezes de má qualidade. Gastam dinheiro suado de vocês e às vezes não era isso o mais importante naquele momento. Talvez o mais importante fosse um exame físico bem feito, por um especialista que entende do que está procurando, para aí sim solicitar o exame necessário. Então isso aqui é muito importante para chegar a todos, que existe uma angústia muito grande de que eu tenho que fazer um exame complementar. Ele é complementar ao meu exame. Sempre será assim. Claro que a mamografia de rastreio, que é do projeto, do programa de rastreamento de câncer de mama nacional, né, que é feito pelo Ministério da Saúde, ele contempla mulheres entre 50 e 70 anos de idade. Essa é a faixa etária de mulheres que devem passar por um rastreio mamográfico. O que é rastreio mamográfico? O que é isso? É que você, mesmo que não examinada por um médico, tem o direito de passar por um exame mamográfico, porque muitas vezes esse exame mamográfico vai fazer o diagnóstico de uma lesão subclínica. A partir deste momento, como é um programa nacional, ele vem laudado e a partir daí ele já é direcionado, dependendo do laudo dessa mamografia, para onde você vai. Então você é convocado na unidade básica de saúde, visto que a sua mamografia chegou lá, e se não há nada de errado, você passa pelo médico do posto e volta para casa. E se houver alguma alteração nessa mamografia, que você não percebe nada clinicamente, mas essa mamografia tem alguma alteração, o profissional que é a gerente ou médico dessa unidade de saúde vai te encaminhar para o atendimento secundário, no caso do nosso departamento lá, a parte da mastologia. Então, na verdade, vocês não precisam saber de nada. Não precisa de ir no Google. Por favor. Porque existe um tal de quero fazer uma ressonância, preciso da mamografia e ultrassom. Eu sou professora também de faculdade de medicina. Eu brinco com meus alunos, eu não quero uma ultrassom. Por favor, não peça. O maravilhoso Plano Marechal, que infelizmente se desfez, né, por causa estrutural, nós deixamos de estar lá. O que acontecia é que, às vezes, a paciente, quando chegava com nódulo de mama, e nós tínhamos todo um aparato de diagnóstico que também foi se desmantelando com o tempo, ela, antes de uma ultrassom, já tinha diagnóstico do câncer. Porque nós tínhamos toda essa estrutura montada, e o especialista, que sou eu, preciso de ver o que está acontecendo e saber qual é o caminho mais curto para chegar no final desse diagnóstico. Nem sempre é uma mamografia, nem sempre é uma ultrassom, eu preciso da biópsia. E eu preciso da biópsia, eu tenho ela na minha unidade para fazer a biópsia, eu resolvo o problema. A gente teve um depoimento de uma paciente há 3 anos atrás, que ela chegou no balcão, olha, eu preciso de uma consulta porque eu estou com um nódulo de mama. E eu estava no corredor, você já estava com um nódulo de mama, vem cá que eu vou te examinar. E aí, pus ela na mesa, era um nódulo, com sinais de neoplasia mesmo, tinha toda a cara cheia de câncer. Eu disse, não, a gente tem uma pistola e tem uma agulha aqui, eu já vou fazer sua biópsia. Mas eu não fiz a ultrassom, está marcada para daqui a 4 meses. Eu disse, mas eu não quero sua ultrassom. Eu vou fazer a biópsia e você volta daqui a 21 dias. E era um câncer. E aí, depois que ela já estava fazendo quimioterapia, ela foi chamada para fazer a ultrassom, para o diagnóstico do câncer dela. Enfim, ela faz esse depoimento. Teve uma reunião da prefeitura que a gente fez. Pois é, se eu tivesse esperado a minha ultrassom, talvez eu não fizesse parte do bolo dos 85%. Enfim, gente. Na verdade, falar de câncer e falar de qualquer doença, na verdade, quem pode te ajudar sempre é o médico. Por mais que os vizinhos possam ajudar, eles não têm o conhecimento que um bom médico tem. Né? Também tem isso. Então, precisa ser um bom médico para te dar uma boa diretiva. E o Sistema Único de Saúde, hoje, você tem um aparato médico muito bom. Nós temos até hoje médicos bons que podem ajudar vocês a resolverem problemas de vocês quando se trata da saúde da mulher.
tanto nos rastreios de câncer, quanto nos acolhimentos com relação à grande maioria que está hoje, né, na terceira idade, o climatério. Inclusive hoje, além do dia do médico, é o dia do climatério, essa condição nova em que muitos vamos passar e vamos viver por muito tempo, né? Estamos nos tornando uma cidade, um país de pessoas da terceira idade. E aí somos mulheres que queremos estar bem plenas, né? Estar bem em ausência de saúde para a Organização Mundial de Saúde, isso já não existe. É a sua qualidade de vida que vale. Você pode ter um câncer, esse câncer ainda está ativo, mas se você tem um tratamento que cronifica essa doença, que te permite estar viva, cuidando da sua família, trabalhando, é isso que é estar bem, é isso que é ter saúde. Nem sempre é somente a ausência de doença. E nessa nova terceira fase, que é o climatério, isso é muito prevalente em algumas mulheres. Eu diria que 40% das mulheres que fizerem e passarem dos 50 anos, que somos quase todas nós, vamos viver mais 40 anos nessa fase, podemos estar sofrendo de alguma coisa. E também lá no atendimento secundário a gente tem um ambulatório próprio para essas queixas femininas, que são as queixas de gachos, de disfunções sexuais mil, né? Porque chega nessa fase, você perde o estrogênio, a sua vagina resseca, você não consegue mais ter uma vida sexual ativa e você fica perdida. Quem vai te ajudar? O Google, a internet? E aí tem a dualidade do processo. Muitas vezes o tratamento é a reposição estrogênica, que é um outro mito. É o fake news. Outro dia uma paciente minha disse, doutora, minha amiga falou isso do estrogênio. Eu falei assim, mas agora é fake? Fake não. Quem falou, a amiga é médica, formada, tem residência, então não dá para conversar a respeito. Se vocês têm dúvidas, vocês só podem conversar com um profissional. Profissional gabaritado que sabe o que está falando. Não dá para a gente falar um bate-papo sobre assuntos de doença e saúde. Principalmente com assuntos íntimos de vocês, que eu vejo que muitas vezes vocês ficam calados e a vida passa, né? Principalmente com relação às disfunções sexuais, aos calores, nessa faixa etária, falando em psicológico, a depressão, que na verdade não, depressão é doença, eu não falaria depressão, mas a distimia, a ausência de um equilíbrio emocional, e esse equilíbrio emocional, ele acaba sendo perdido nessa fase pela questão nova, que seria a ausência do estrogênio, que é um hormônio tão importante que as mulheres produzem. E aí tudo isso te leva a uma insônia, a uma irritabilidade, uma dificuldade no trabalho, de comunicação social com o seu grupo de trabalho. E isso acaba te levando para um momento e para um lugar difícil de aflições. De aflições, de medo, de depressão, de reclusão social. E aí, se você não pega esse pequeno fio, às vezes você perde um paciente. Perde talvez para a perda da sua própria vida, mas para a perda daquela mulher, do brilho dela, né? De estar ali cuidando da família, estando plena na sociedade, independe da idade, né? Veja, hoje, quanto mais madura uma mulher, mais inteligente, mais empoderada ela estará no nosso mundo aí. Então, acho que isso também é importante dizer que existe um lugar para você falar disso, para você ser acolhida e tratada disso. Isso é real, isso pode acontecer, e o medo de o que eu tenho que fazer para melhorar isso, é só procurar um profissional. E é conversando com ele que vocês vão discutir a melhor forma de sair deste pequeno momento ruim que vocês estão vivendo. Então são vários momentos, né? Falar de doença, saúde, como médica, a gente quer o melhor para o outro, né? E na verdade a gente vive em função disso, em melhorar o outro. Muitas vezes nós estamos no mesmo contexto e a gente busca a nossa melhora para poder fazer o melhor pelo outro. Porque como mulher a gente passa por todos esses momentos. Como a Érica falou, isso é muito importante. Talvez no momento de um diagnóstico de câncer é quando a gente acha a maior força do mundo. Eu vejo isso muito nas mulheres. Todas essas que a gente passa o diagnóstico para elas. Às vezes a família fragiliza, mas ela continua o pilar principal. Porque na verdade somos esse pilar, né? Quando construímos uma família que eu digo, marido e filhos, mas família que eu digo, os amigos que te rondam, ou as pessoas que gostam de você, elas são sua família. E aí é nesse momento que às vezes a pessoa que está passando pelo problema consegue passar para as outras toda essa energia positiva.
Porque, na verdade, a gente tem que vencer. Não dá para colocar na porta do outro que está na sua porta. Eu sempre brinco e falo com a minha paciente, olha, é um túnel escuro. Você vai entrar nele hoje, sai daqui a mais ou menos um ano, você está pegando a luz e indo embora. Você vai passar por mim, nós vamos nos ver de vez em quando, mas passou. Não precisa ficar com aquilo na sua vida, guardando aquilo, tive um câncer. Teve. No passado, passou. Vamos continuar a viver, porque o presente virou muitas coisas, e o futuro muito mais que você não sabe o que virá. E às vezes elas me perguntam, mas eu estou curada assim hoje, você está ótima, curto hoje, porque amanhã você pode ser acidentada na rua, pode cair e bater na cabeça, ninguém sabe da vida da gente no futuro. Mas vocês não precisam viver do passado e nem das doenças que vocês foram adquirindo na vida. Passem por elas e continuem a vida. Porque tem muita coisa pela frente para nós construirmos, né? Independente do momento em que estivermos vivendo, a gente tem que lembrar que a gente tem muito mais, né? Nós somos responsáveis pelo que nós cativamos, então nós temos que lembrar disso. Todos os dias temos que acordar, agradecer o dia e começar a viver e enfrentá-lo com dignidade. E às vezes é nesse momento que você está passando por aquela fase do climatério que volto a dizer que essa dignidade parece que fica fragilizada. Toda a força que você teve parece que é desconstruída. Tudo que você conhece, sabe, parece que vai se perdendo ali naquele momento, né? 50, 50 e poucos anos é quando nós nos aposentamos, hoje não mais, graças aos nossos governantes, a gente não aposenta mais. Acho que aquela situação de estar perdendo os filhos para a vida, que estão saindo, os problemas de um relacionamento, de um casamento de mais tempo. Então, tudo isso parece que fecha ali nos seus 50 e poucos anos, quando também acaba a sua única fonte de energia chamada estrogênio. Para alguns, isso é importante. Então, está na hora de buscar um bom conhecedor da área, e como ginecologista, a gente lida com essa parte no climatério, buscar o seu porquê e talvez o seu melhor acolhimento, melhor forma de conduzir esse processo, que é um processo, né, gente? A gente não fica mais jovem, nós vamos envelhecer, mas podemos envelhecer muito bem. Não tem que ter essa coisa de que, eu vou envelhecer, eu não posso produzir mais nada. Pelo contrário, são as pessoas com conhecimento que adquiriram durante a vida que elas vão produzir cada dia mais, né? Vamos pensar em coisas melhores aí para as novas gerações que virão. Cuidar do nosso núcleo aí, da nossa saúde, eu acho que isso é muito... E a saúde física e mental, que é muito importante. Enfim, se nos 10 minutos que nos restarem no final, alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou estar disponível para vocês, tá? Foi um prazer. Ela entrou aqui, mas acho que a gente merece mais palma para ela, porque hoje é dia do médico, né, gente? Esse exemplo, aliás, as várias histórias que você ouve no seu consultório, enfim, nas suas consultas, eu sempre... porque eu contei aqui a minha história. E vocês lidam com muitas histórias. E a gente... É um bom exercício, a gente sai da nossa bolha, né? É a oportunidade que eu tive de ter um plano de saúde, e que nem todos têm, a oportunidade que eu tive de fazer o exame no dia seguinte que estava suspeitado, a oportunidade que eu tive de, através do plano de saúde, agilizar a minha cirurgia, e a gente sabe que isso não acontece com todo mundo. Então, assim, é muito importante a gente também pensar, e aí é a empatia, né, que a gente tem falado tanto nisso, né, pensar no outro, né? E aí, por falar, a Rosângela está notando um monte de coisa aqui que daqui a pouco... Não, eu estou adorando, só fica mostrando os tópicos aqui. Mas, e por falar nessas histórias, e por falar, a Adriana, quando falou aqui que a gente ia parar de romantizar a mulher, eu chego na Ione, né, que vive e que ouve essas histórias o dia inteiro, né? Então, eu queria entrar nesse assunto abordando exatamente isso, Doriana, que são muitas histórias, eu não faço ideia. A ideia que eu tenho são de reportagens que nós fazemos, né, que a gente fica conhecendo e que a gente fica assim, meu Deus, não é esse o mundo que eu estou vivendo, não é esse o mundo, não é a minha realidade, só que essa realidade está acontecendo à minha volta o tempo inteiro, né? Então, assim, eu acho que é uma experiência que ela tem, que ela pode passar para a gente, até para a gente se proteger mesmo, né? Eu tenho uma estrutura, mas eu posso sair na rua aqui, eu posso ser violentada, eu não sei o que está acontecendo aqui para frente, né? Não escolhe, né, a pessoa, o que vai violentar. Então, eu queria que a doutora Ione falasse um pouquinho mais sobre isso, e principalmente pensando em como a gente pode nos proteger.
noite a todas. É um prazer estar aqui novamente com vocês, com muita alegria mesmo por estar retornando para esse trabalho tão importante que é o Projeto Sol, que tem feito a diferença em nossa cidade. E a ausência desse projeto fez muita falta. Paul e toda a equipe aí, eu quero parabenizar, é o Paul e toda a equipe, vou falar o nome de todos, mas Juiz de Fora precisa da continuidade desse trabalho. E como a ansiedade, ela faz a diferença na vida de todos nós, inclusive das crianças. As crianças estão cada vez mais ansiosas, né, pelo acesso fácil às redes sociais, enfim. E ele estudou bastante para essa prova. Ele queria muito, porque o irmão dele fez colégio militar, depois fez EPICAL, conheceu o meu outro filho maior. E aí nós fomos conferir o gabarito. E ele, no dia da prova, que foi ontem, ele acordou 4h30 da manhã. Mamãe, já está na hora de fazer a prova? Não, meu filho, pode dormir mais um pouquinho. Ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu dormir. Então, e ele naquela ânsia, vou perder a hora. Não, meu filho, dorme mais um pouquinho, dá tempo. Bom, e ele foi fazer a prova, estudou bastante, não gosta muito de matemática, mas aprendeu uma matemática, coloquei ele num bom cursinho, um professor, e ele foi fazer a prova, voltou, retornou. Como é que foi? Foi bom, mamãe, mas vamos ver. E o professor que estava com ele, falou assim, ele vai passar, ele está muito preparado. Eu falei, e na matemática também? Na matemática também, porque o problema dele é matemática, ele é muito bom no português. E a prova iniciou pela matemática, sabe, Rosângela? A prova iniciou pela matemática, coitadinho. E aí a gente foi ver a provinha dele, que ela traz o rascunho, né? E a gente vê. E as primeiras questões, ele fez elas certinhas. Porém, ele marcou errado. Ele marcou 2 questões errado. Então, e a gente vê que ele, ao ver a prova, você vê que ele estava assim, escrevendo muito rápido, a letra não estava muito boa. Então, o início da prova, a gente percebe pela prova dele, mesmo não tendo a formação que você tem, que ele estava nervoso. Então, ele errou o gabarito. Então, eu tinha que fazer 6 em matemática, e infelizmente ele fez 5. Nós estamos torcendo para anular. Em português, que já estava mais calminho, a redação dele, a letra dele estava uma gracinha. Em português, em 12 ele tirou 10. E na redação, o professor falou que é capaz de tirar nota máxima. Já estava toda redondinha. Então, que diferença que faz essa questão, essa coisa da ansiedade, né? Isso é muito sério. Ela define ali um momento importante daquela pessoa. Eu posso falar por mim também. Quando eu fui fazer a prova para um mestrado em Ciências Sociais, que eu fiz em Violência Doméstica, eu tinha passado a noite inteira num plantão na polícia. E quando você está no plantão, a adrenalina faz... É tráfico, é homicídio, é roubo, não sei o que tem. Você fica ali naquela... Eu fui direto fazer a prova. Eu cheguei muito ansiosa, eu cheguei atrasada para a prova, quase que não me deixaram eu fazer a prova. Cheguei muito ansiosa. Eu me lembro que quando eu peguei a prova, a primeira questão, eu não sabia, eu estudei, eu fui para a casa de uma irmã minha, fiquei 10 dias lá por conta de estudar, tirei 10 dias de férias. E assim, questões que me deu um branco, de ansiedade, de nervoso mesmo. Eu, depois de tantos anos de ansiedade, já estava na adrenalina. Depois eu fui relaxando, consegui fazer a prova, graças a Deus, deu certo. Então, essa questão da ansiedade, é engraçado que ela está tão presente atualmente na nossa vida, na vida das crianças, né? Eu me lembro que, quando eu era pequena, eu não tinha muita ansiedade, as coisas eram mais calmas, eram mais tranquilas, a gente ficava brincando na rua, e assim, os meus coleguinhas eram super tranquilos. Eu vejo que as crianças hoje são extremamente ansiosas desde cedo, isso é muito sério, né? Então,
essa saúde mental. Eu tenho feito natação, Érica, 5 horas da manhã. É o tempo que eu tenho. Se eu não fizer, eu não faço mais, não adianta. Não adianta fazer 8, 7 horas, 8 horas. Se eu deixar para de noite, acabou, não faço. Então, é o tempo que eu tenho. É a melhor coisa que eu estou fazendo para a minha vida. Eu retornei para a natação tem 2 meses. Eu sou outra. Porque ali você, né, as suas energias, o exercício, a atividade física, o bem que uma atividade física faz, gente, é uma coisa fora do normal. Então, essa coisa da ansiedade é muito séria. Mas eu vou retornar aqui à pergunta o tema que a Érica me passou aqui. Eu tenho, as pessoas, a chefia tem me colocado muito no plantão. E no plantão, a gente vê essa questão da violência doméstica, embora lá na Delegacia de Mulheres a gente vê todo dia também, mas na Delegacia de Mulheres a gente não faz o flagrante. Os policiais militares, quando fazem o flagrante, prendem um homem batendo numa mulher, torturando uma mulher, eles não levam para a Delegacia de Mulheres, levam para o plantão. Então, e principalmente de madrugada, eu tenho feito de madrugada durante o dia. Então eu tenho visto aquela mulher chegando no momento do que aconteceu, sabe? Aquela mulher chegando arrebentada, roxa, sangrando às vezes, toda arrebentada. Então, e aí eu tenho sentido isso, porque geralmente na Delegacia de Mulheres a mulher vai na segunda-feira, quando já aconteceu, ou ela não pôde chamar a polícia. Então a coisa já esfriou um pouquinho. No flagrante, ali está na ardência, ela chega chorando, ela chega gritando, ela chega chateada, ela chega... E ocorreu uma situação na semana passada que me chamou muita atenção. Uma mulher, ela chegou chorando muito, ela estava em cárcere privado. Ela ficou 2 semanas em cárcere privado, juntamente com sua criança de 1 ano e 8 meses. Esse homem, ele chegou a determinado dia e agrediu muito essa mulher. Ela foi até pegou uma roupa, fingiu que foi lá fora e conseguiu fazer um sinal para a vizinha viu, chamou a polícia militar esteve no local, levou ela para a delegacia de plantão. Eu estava lá no plantão e ela muito machucada, com a criancinha no colo, e às vezes ela colocava no chão a criancinha, o chão de uma delegacia imundo, e aquela criancinha gatinhando naquele chão sujo. E aquilo é engraçado, tantos anos à frente da delegacia, e ela chorando: doutor, agora ele vai me matar, porque eu chamei a polícia. Eu falei: não, minha filha, fica tranquila, eu estou aqui já fazendo flagrante, vou pedir a conversão preventiva, se for o caso eu for no juiz. E de repente ela virou e falou assim, ela parou, ela chorando, a criança ali gatinhando, ela deu um surto de realidade. E aí ela virou, peraí, fez assim, foi impressionante, ela limpou: peraí, doutora, ele não pode ser preso não, amanhã vem esse meu aluguel, não tem mais comida, ele vai receber e eu preciso. Eu falei, e ela é de Caratinga, eles vieram de Caratinga para tentar a vida aqui, que lá está mais difícil ainda. Eu falei: minha filha, sem saber disso, volta para Caratinga, vai lá. Minha doutora, eu estava passando fome lá está pior do que aqui. Eu não sei o que é pior, se esse homem preso, ou ele solto, pelo menos eu tenho dinheiro para poder dar uma comida para o meu filho, para pagar o aluguel, para onde que eu vou? Então, e me chamou tanta atenção aquilo que foi pesado e me causou uma frustração muito grande, porque eu estava ali fazendo meu papel de polícia, né, reprimindo, prendendo, fazendo, mas, e ao mesmo tempo, eu não tinha como libertar essa mulher. Alguém falou que liberdade, libertar, né? Ou seja, olha que situação, ela com uma criancinha de 1 ano e 8 meses. Eu entendi perfeitamente. Talvez se alguém ouvisse isso assim, acabou de apanhar lá, já está querendo que o homem volte, não é? É muito mais complexo que se possa imaginar. E ela me contava as humilhações que ela passava. Ele chegava em casa, humilhava,
você não presta, você não vale nada, só eu que trago dinheiro, eu que sei que tem, eu que trabalho, e uma opressão muito grande. Só que ela tem uma criancinha de 1 ano e 8 meses. E aí eu faço o quê? Eu levo essa mulher para casa? Não posso. Isso causa uma frustração muito grande, né? Olha só, vou prender, mas ao mesmo tempo é ele que é o provedor da casa. Está vendo como que é muito mais complexo do que se possa imaginar? A questão da violência doméstica é uma questão tão... um problema realmente social, que não atinge só ela, a mulher, que não atinge só... A questão dele, essa questão não atinge só aquela mulher, ela tem um filho também, e ela tem uma dependência econômica dele muito grande. A dependência emocional, ela está numa cidade que não é dela. Ela tinha chegado aqui com ele, tinha 2 meses. Ela ainda não conseguiu fazer amizades aqui. Eu falei, você não tem nenhum parente aqui de fora? Não, eu não tenho, doutora. Não tem ninguém por mim aqui. Eu falei, pegue seu pai. Doutora, pelo amor de Deus, ela está muito pior, minha mãe, meu pai, para não barrar. Então, ela tinha uma dependência financeira e uma dependência emocional dele também. É muito sério isso, ela não consegue se ver sozinha. E a mulher vítima de violência doméstica, a questão emocional é muito séria. Porque num país como o nosso, um país que ainda subjuga uma mulher, que ela é agredida, muita gente ainda critica, dizendo que ela que é a culpada, e de repente ela começa a se achar culpada daquilo, mesmo, de verdade, ela acaba não tendo coragem de denunciar. Por quê? Porque, primeiro, ela vai no posto de polícia para denunciar. Quando ela sai de casa para denunciar, ela já ali rompeu muitas barreiras. Mas não são poucas, não. Porque o número de subnotificações, essa coisa que fala, a gente tem toda hora tem que colocar a estatística. Qual que é a estatística? Para mim, estatística não quer dizer nada em questão de violência doméstica. Porque as subnotificações, o que não está no nosso sistema, é que me preocupa, o que não chega até nós. Então, quando essa mulher resolve ir para um posto de polícia, para uma delegacia, isso não é fácil. Eu sempre gosto de comparar o crime de violência doméstica com o crime de violência doméstica com os crimes patrimoniais. Eu estou lá, hoje eu sou titular também da 4ª delegacia. A mulher vítima de violência patrimonial, que foi furtada sua roupa, ou foi roubada, ela chega com sangue nos olhos. Não, doutora, ele é assim, ele é assado, eu acho que ele foi para aquele lado, se deixar ela pôr na viatura para ir com a gente. Ela chega com sangue nos olhos. Agora, a mulher vítima de violência doméstica, ela chega com lágrimas nos olhos. Porque não é fácil chegar numa delegacia, chegar num posto policial e dizer, olha, eu quero processar o pai dos meus filhos. É muito, muito difícil. Olha a questão emocional aí, né? Ele é o pai dos filhos dela. Então, é muito sério essa questão da violência psicológica, principalmente com relação à mulher. Eu fiz só para finalizar, eu comparei o mês de agosto, que é o mês de combate à violência doméstica, ao mês de setembro, que é de prevenção ao suicídio. Eu fiz um artigo comparando. Eu peguei as estatísticas de suicídio da nossa cidade. São mais de 50% que são mulheres. E muitas vezes vítimas de violência doméstica por muitos anos. Quantas vezes já tive mulheres, depois de muitos anos de casamento, eu já tive o caso de uma mulher de mais de 30 anos de casamento que foi até a delegacia, que já tinha tentado tirar a própria vida várias vezes, que muitas vezes a pessoa não quer tirar a vida, ela quer matar o problema, não é verdade? Então, ela foi até a delegacia e eu vi vários cortes que ela já tinha tentado tirar a vida. Muitas vezes ela começa a entrar no antidepressivo e naquele excesso ela já não consegue mais ficar sem o antidepressivo por conta dessa violência psicológica que ela sofre. Ela não consegue sair daquele contexto, porque não é fácil. Não é fácil sair de um contexto de violência. Então,
Hoje eu trabalho ainda na repressão e tudo, mas o nosso maior objetivo é fazer com que essa mulher, ela se liberte dessa condição, que ela se emancipe na sua integralidade, financeira, mas muito mais ainda psicológica. Ela tem que acreditar que ela pode ter uma vida melhor, uma vida sem violência. Deus não tolera a injustiça. E a violência é uma injustiça. E muitas vezes essas mulheres ficam nesse contexto de violência por anos e anos e anos e anos e não conseguem sair e morrem nesses contextos, inclusive desenvolvendo enfermidades. Não é verdade, doutora? Enfermidades em decorrência daquela depressão, daquela opressão. Isso é muito sério. Então, qual que é a nossa intenção? Nós estamos com um projeto de cuidar de, ao invés dessa mulher sair lá da periferia para ir até a delegacia, ir até a Casa da Mulher, lá no Vitorino, nós irmos até lá. Nós estamos atendendo, nós estamos já requerendo medidas protetivas, eu tenho lá no Linhares, a minha intenção é fazer em toda a cidade. Nós temos lá no Linhares, com a Igreja Católica, temos lá em Benfica, na Associação de Moradores, pontos para que ela possa... E aí, muitas vezes, Rosângela, ela só vai na psicóloga. Olha que coisa bacana, já está bom demais. Só ela sair de casa e ir até uma psicóloga e falar o problema dela. Olha que coisa bacana. Porque ela não tem essa oportunidade. Se ela tiver que sair da casa dela, primeiro, às vezes ela não tem 2, 3 reais para pegar o ônibus. Mas se ela estiver ali, perto da casa dela, um atendimento psicológico, uma assistência jurídica, uma assistência social, eu não quero que ela já vá lá, já faz a denúncia, não. Eu quero encorajar essa mulher, emancipar essa mulher. Ela falar para si mesma, não, eu sou maior do que isso. Ninguém pode colocar uma mulher menor do que ela é. E muitas vezes o homem faz isso. O feminicídio é exatamente isso. Ele em decorrência de várias agressões físicas, psicológicas, até que chega o ponto que essa mulher, ela resolve, não quero mais. E aí o que ele faz? Ele mata. Ele mata não por amor, porque ele não quer perder, porque ele acha que ela é uma propriedade dele. Então isso é muito sério. Então que a gente possa realmente, ter essa sensibilidade, a Florescer tem essa sensibilidade da gente realmente emancipar, qualificar essa mulher também, seja para ter a sua independência financeira, mas emancipar ela no sentido de que, poxa, colocar na mente dela, mudar a mente dessa mulher. Essa é a questão, sabe, doutora? Mudar a mente dessa mulher, que ela possa realmente, ela tem que se posicionar. Se ela percebe que está sendo oprimida já lá naquele primeiro momento, ela se posiciona, ok, continuou, que ela já saia daquele relacionamento. É isso que ela não precisa de viver nessa opressão. Okay? Maravilha, maravilha. Eu vou ter que fazer essa pergunta para a Rosângela. Como a gente pode mudar a mente dessa mulher? Como é que a gente pode ajudar ou se ajudar mesmo, né? Com certeza. Primeiro é aquilo que eu falei, nós acreditarmos que nós já estamos prontas, que a gente tem potência. E a gente não fala isso, a gente se vê menor, e a gente não é menor. A gente está florescendo a cada dia com essa coragem de ser o que somos. Se a gente ficar preso, eu anotei aqui uma coisa importante, que a Ana Cláudia falou, se a gente ficar preso ao perfeccionismo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós somos perfeitos e imperfeitos. Então, na hora que nós assumirmos que a nossa imperfeição, que nos dá a potência de ação, vai melhorar muito. Então, assim, é possível não calar, mas saber falar. E o conhecimento, quando eu falei, quando a gente conhece, é saber falar, argumentar, lutar pelas coisas que a gente tem direito. Se a gente ficar passiva, alimentando o medo, nós não vamos conseguir nada. Então, é buscar essa potência em nós. Lembrar que a gente tem. A gente não precisa conquistar, está aqui. E outra coisa que a Érica falou, que mexeu comigo, que é o seguinte, não tem que carregar, porque se eu estou com câncer, eu tenho culpa, tem todo um discurso aí que eu concordo, que é negativo. Ah, não, por que eu estou com câncer? Gente, é uma
né? São vários acontecimentos, não é uma coisa. Então, são vários fatores. Eu tenho que sair dessa questão de punição. Eu tenho, né? Tive câncer, então eu estou ocupado. Gente, eu nasci de fósforos com problema no pé. E esse problema me deu o joelho valgo. E eu, aos 15 anos, tive paralisia. Tá? Fiquei 1 ano sem andar. E a vida inteira eu senti dor na coluna. Desde o dia que eu nasci até hoje. Por causa do meu parto. E nem por isso minha vida paralisou. Pelo contrário, estou fazendo 70 anos, mês que vem. E eu sinto uma felicidade enorme. Porque foi exatamente esse adoecer que me deu potência para ser e chegar onde eu cheguei. Percebe? Então, não fui vítima, né, do parto, né? Tem desgaste na bacia, tem uma série de fatores em função disso. Mas eu não fiquei presa a isso. Eu falava assim, não, apesar de eu consigo. Porque a gente pode ter o ego vitimizado ou o ego inflado. Eu sei tudo. Não, só sei que nada sei, quanto mais eu sei, menos eu sei. E a gente sai de vítima. Então a mulher tem que sair do lugar de vítima, né? E assumir a sua potência, a sua capacidade, eu posso. E exatamente o que ela vai falar, eu achei fantástico. A pessoa ir lá conversar, buscar ajuda, gente. Ter a humildade de buscar ajuda, conversar com alguém que vai caminhar ao seu lado para te ajudar. Então nós temos essa capacidade de superação. Né? Eu podia hoje estar na cama com cadeira de roda. E eu optei por andar. Melhor, tenho dor? Tenho, mas eu não deixo de fazer as coisas, né? E vencer. Então, gente, nós temos que fazer isso. Nós temos dentro de nós, qualquer um pode ter um câncer, pode ter a doença, é caminho de lapidação, de transformação. O corpo é a alma. Por isso, a gente primeiro busca um médico, depois a gente busca um psicólogo. Porque o corpo, ele fala tudo que está na nossa psique. O médico vai nos ajudar, né? Nós vamos precisar tomar os hormônios, nós vamos tomar. Mas se a gente não tiver uma cabeça centrada, capaz de superação, a gente não vence. Eu vou dar o nome de um livro para vocês, que eu queria muito que vocês lessem, né? Chama O Torto Arado. O Torto Arado. Torto Arado. Torto Arado. Esse livro, sabe, é de Itamar Vieira Filho. Gente, é um livro que você vai ver superação. Nós sempre colocamos, quem quiser participar do grupo de leitura, nós estamos lendo, todo mundo junto, porque ele nos fala disso, das dificuldades e da superação. Ele venceu um prêmio em Portugal, tá? O melhor livro, e hoje é o livro mais lido no Brasil. Quando você lê, você vai ver pela Aline as dificuldades que ela passou, mas a capacidade de superação. Então, gente, né, na hora que a gente entende que a palavra, a voz nossa pode ser ouvida e tem gente que escuta, nós vamos vencer. Porque nós já nascemos vencedores. E lá atrás, nós temos que quebrar o mito que os gregos falavam que nós não temos alma. Para os gregos, as mulheres não tinham alma, sabia? E a gente carregou isso. Mas por quê? Porque já foi falado desde o início que nós éramos impotentes. Porque havia uma competição. E a mulher não vai ser mais mulher brigando com o homem, mas estando ao lado dele, educando os homens com qualidade, para que a gente possa, eu acredito muito nessa possibilidade. E outra coisa, né, que é importante, enquanto a gente está julgando, criticando, a gente está perdido. Mas se a gente analisa, eu não vou apontar o dedo, porque toda vez que eu aponto o dedo, eu estou falando de mim. Toda vez que eu critico, eu estou no lugar de poder. Mas se eu sento junto e converso, dialogo, eu estou analisando. Aí eu vou florescer. Então, gente, e para vencer a ansiedade, só uma coisa simples que eu vou ensinar para vocês. Soprar. Nunca encher de ar, tá? Eu tive um trabalho, eu fiz na Índia um trabalho, eu fui professora de yoga há vários tempos. Tive na Índia, sou saniária, sou smita, que é o divino sorriso. E eu ensino, pega uma caneta Bic, sopra, ou um canudinho, sopra, esvazie. Se você soprar aí um pouquinho, você vai ver, tudo relaxa. Se você encher de ar, você contém. E o que a gente faz? O tempo todo a gente está segurando, reprimindo, amarrado, tensionado. Mas eu faço,
Só agora vocês já viram aí, né? Soprou, esvaziou. É isso, começar, não puxar o ar. Soprar o ar, devagarzinho. Depois fecha o olho e medita. Ô, gente, é mágico isso, tá? Transforma a vida da gente. E desde pequena as crianças tinham que aprender isso. Sopra um canudinho. Esvazia, relaxa, bacana, né? E a gente aprende a isso. Então, gente, tem pequenos segredos que a gente vai aprendendo, que é muito mais simples que imagina. Igual ela falou, né? Faz você, né, a sua avaliação do seu corpo, toque seu corpo, dança, né? Expira e agradece e ora. Então, gente, isso tudo, sabe? Depende de toda a gente prestar atenção. E a mulher é capaz de transformar o mundo. Ela sempre foi. Só que chegou agora, depois da pandemia, que a mulher agora vai arregaçar as mangas e todas vão chegar nesse lugar. Porque o que não matou me potencializou. Nós somos pessoas profundamente potentes, por isso nós estamos aqui hoje. Pode falar, Jorge. Eu queria, assim, só chamar a atenção para uma situação que nós somos muito privilegiados em podermos estar aqui falando sobre isso, né? E esse não chega a 1%, deve ser 0,0001 de todo mundo, de todas as mulheres que gostariam de estar aqui ouvindo a Rosângela falar, ponderar do seu pensamento, do seu sorriso, né, da sua calma, enquanto a Ione acaba de dizer que uma vez de Caratinga está aí sendo violentada, enclausurada, mas precisa e depende da questão financeira, ou seja, nós aqui estamos levantando pontos, né, problemas, mas eu acho que isso não vai chegar nunca naquela menina que estava cuidando de um menininho de 1 ano e meio. Nós temos que começar a achar soluções para isso. Porque, assim, falar sobre isso é muito fácil. Estamos aqui falando, eu falo todos os dias e eu me aflijo todos os dias. Por que eu me aflijo? Eu mexo com uma doença pequena, que é câncer de mama, no SUS, e que eu vejo lá que cada dia menos temos profissionais para lidar com isso. E cada dia menos nós temos soluções para esses problemas. Em vez de mais, não tão altas tecnologias, uma medicina hoje cada dia mais de precisão, e a gente está trabalhando com um sistema que está sendo desfeito de alguma forma, talvez porque não esteja no interesse, ou porque esteja ali, ninguém esteja gritando para ele, gente, estou aqui, preciso de uma ajuda. Enfim, ótimo falar, eu acho super legal isso, mas disso eu falo há 26 anos, eu não vejo nada que crescer, só vejo piorar. Aí eu vejo o quanto nós estamos fragilizados. Olha só. Política, não, mas essa fragilidade me incomoda porque eu estou aposentando. Eu quero saber quem vai vir atrás de mim para continuar cuidando dessas mulheres. Olha só. É verdade, Rosângela? É verdade. Nós temos 3 mulheres no departamento que são mastologistas para atender 120 municípios. Não é Juiz de Fora somente. Para operar, diagnosticar, claro que é uma estatística pequena, mas enfim. E aí, onde é que vão chegar um dia que eu aposentar? Eu sou a única que opero das 3. Eu vou aposentar. Quem vai chegar? Ninguém está interessado em operar SUS. Ninguém está interessado em ficar pedindo, pelo amor de Deus, cirurgião plástico me ajuda, que eu preciso de uma reconstrução. E ele de muitíssima boa vontade para ajudar. E aí eu quero saber o que eu vou fazer com essa menina que me afligiu tanto, com a outra criança que veio lá de Caratinga, não deve ter nem endereço, identidade, ninguém possa aportar. Isso realmente é importante. Isso realmente é importante. A parte psicológica, a gente tinha uma psicóloga para atender as pacientes com câncer de mama, eu não tenho mais. Elas me pedem, Ana Cláudia, eu preciso falar com alguém. Você marca lá, daí uns 4, 5 meses, qual é a psicóloga que vai falar do seu problema de hoje? Então, o assistencialismo, gente, está sendo fragilizado a cada dia. Por que motivo? Talvez porque estejamos fazendo reuniões e apontando vários problemas, mas não estamos conseguindo achar uma solução, que não é difícil. É até muito fácil. Faz planejamento de saúde todos os dias, que eu não vejo motivo, porque não sai do gramado do papel. Porque a cada um que entra e sai, faz e desfaz. Eu falei, mas eu sou, nem voto em Juiz de Fora, não sou nem política, não quero ser política, mas o que me preocupa não é a política. São as mulheres que chegam até mim e eu não tenho para onde mandá-las. Sabe o que eu falo? Eu sou seu ponto final. Sabe ponto de ônibus? Você passa pegando, vai ter um ponto final. Quem é o ponto final na mão? Sou eu. Eu e minhas colegas mastologistas, eu assisto isso também que faz isso. Mas somos 5 para 120
municípios, os 140 municípios, se eu não me engano, a Juliana está falando do que eu de estatística, mas eu sei que chega. E quando eu sei que chega, eu sei que às vezes a gente não tem condição de ajudar. E aí, quando você não tem condição de ajudar, o que eu vou fazer? Eu faço tudo, que é tudo que a gente pode. Eu não vou deixar ela sem uma forma de tratar, e nem tudo que é necessário vai ser feito, que é feito, de bom grado, bem feito, e sem atraso. Em Juiz de Fora a gente quase não tem atraso cirúrgico. O pouco que temos é porque realmente, às vezes, acontece do próprio paciente não conseguir tudo que ele precisaria conseguir, que mais uma vez foi desmantelar todo o processo. E aí hoje você, para conseguir um risco cirúrgico, você demora 4 meses para achar um cardiologista, senão ela paga. Tudo bem, mas que sistema único é esse que você paga? Não é um sistema de saúde que o governo paga e ele que dá? E cadê que ele dá? Aí você vai lá e paga uma consultinha do mais qualquer coisa, mais médico, mais menos médico, paga lá e tudo bem. Em uma semana você tira o dinheiro do gás e vai para consulta para fazer o risco cardiológico, porque precisa estar saudável para poder cozinhar. Senão você não vai cozinhar. É disso que eu acho que a gente precisa começar. A mocinha aqui, jovem, maravilhosa, porque os jovens hoje estão fazendo a diferença no mundo. Quando querem, eles fazem a diferença. Então, eles fizeram o movimento de ficar em casa, que nós mais velhos não conseguíamos ficar em casa, porque nós não conseguíamos. Eles ficaram, eles respeitaram a pandemia. Eles pediram que os pais não saíssem de casa, porque não era necessário. Foram eles, de 20, 17, 25 até os 30, quem respeitaram uma doença hoje que voltou a ser uma doença do mundo, a doença do sanitarismo, porque é uma doença contagiosa e do sanitarismo. Nós já saímos dessa fase, estamos voltando para ela. Por quê? Talvez porque nós estejamos respeitando. Vou completar só uma coisa sua, isso aí, porque 45 anos que eu falo na rádio, né? E assim, o retorno que eu tive foi fantástico. Eu fui criada com um clube de mães alegria. Minha mãe, numa favela perto de Santa Teresa, em Belo Horizonte, criou um clube de mães alegria. E as amigas iam para lá ajudar as mães. A favela de lá acabou. Mamãe, com 90 anos que ela deixou de atuar. Então é o seguinte, mamãe não era psicóloga, não era médica, não era nada. Ela com as amigas fizeram esse trabalho social. E foi fenomenal. Então eu acredito, todas nós aqui podemos fazer. Precisamos esperar ser agrupe pessoas, né? E peçam orientação. E onde tem lá o grupo, eu posso orientar. A gente fazer grupos, gente, que a gente possa conversar. E isso funciona. Eu vi funcionar um projeto. Se vocês perguntarem em Santa Teresa e Belo Horizonte, vocês vão ver que foi esse projeto. E a rádio também, eu já pude colher muitas coisas. O que nós temos que fazer? Porque a gente fica esperando, né? Que tenha isso e aqui. Não, cada um montar o seu grupo de conversa, dar força para elas falarem, deixarem, sabe? Abrir, né? Então tem muita coisa que pode fazer. Montar um canal no YouTube ou no... eu estou largando a rádio agora, vou montar um canal só para conversar com as mulheres. A gente pode fazer isso, entendeu? Então, assim, é possível. Ela falou, a gente tem que tomar atitude, porque senão a gente fica imaginando. E cada um daqui pode sair e fazer uma coisa para poder acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem e vamos embora, esperar não é saber. Isso não é comunismo, não é nada disso. É estar junto com o povo. E nós podemos, todas vocês têm potencial de acolherem amigas e criar um grupo potencial. Vem todo mundo aqui, quando for chamar para vir assistir a palestra, vir, sabe, reunir para a gente fazer a diferença. Então, é possível, gente. Então, eu fui criada nesse meio, fazendo, né? Estou com 70 anos, vou continuar fazendo, mas todo mundo pode, podemos esperar. E às vezes não precisa da política, não precisa de nada. É a vontade amorosa de cada um. É possível. Eu estou sem relógio aqui. Tá, pode ir? Pode ir. Então tá. Não, claro. Rosângela, doutora Ana Cláudia, eu tenho falado assim há uns 4 anos e falei aqui no projeto quando eu estive aqui, o sonho da minha vida, estou falando sério, era retornar com o abrigo de mulheres. O que é o abrigo de mulheres? Eu quase que consegui agora com o Dom Gil. Ele ia me ceder uma casa, ali perto do meu quinta tem uma casa enorme ali.
Tem 2 irmãs lá. E eram várias irmãs, e agora só tem, elas foram falecendo, né? Ficaram mais idosas, foram falecendo, e ele virou para mim, não, é muito bom, eu vou te ajudar, você quer só a casa? Eu falei, quero só a casa. Tá. Aí ele conversou com essas irmãs, e infelizmente as irmãs não querem sair de lá de jeito nenhum. Ele me chamou lá e disse para mim, olha, infelizmente, se eu tirar as 2 irmãs de lá, vai me causar um problema muito grande. Mas o abrigo, o que é o abrigo? Muita gente pensa assim, o abrigo para que é? Para mulher? Não. O abrigo é justamente para mulheres como essas. Não é um abrigo, não, a mulher brigou ali, não. É para acolher na sua integralidade, não só a mulher, mas os filhos dessa mulher. Porque essa mulher ela não voltou para Caratinga, talvez ela voltasse por causa do seu menino de 1 ano e 8 meses. Ela contava que ele mandava ela embora e ficava lá dentro da casa sozinho com o filho. Ela nunca vai embora sem o seu filho. Então, era para dar um acolhimento, e não é para essa mulher morar lá de eterno, não. É para essa mulher, ela dar uma comida para o seu filho, dar um banho para o seu filho, ela pensar, e aí? E agora? O que eu vou fazer na minha vida? Ela ter um jurídico, que ela tem lá um barraquinho de R$1.000, ela tem direito a R$500 naquele barraquinho, ela tem um apoio jurídico, um apoio assistencial, um apoio psicológico. E aí a gente vai tentar qualificar essa mulher, conseguir parcerias com o empreendedorismo, ela conseguir um curso de manicure, um curso de cabeleireiro, enfim, a gente encaminhar essa mulher, acolher essa mulher na sua integralidade. Esse é o projeto. E aí, quando eu entrei no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, eu fiquei toda animada, porque eu falei assim, nossa, agora eu vou conseguir dinheiro público, e vou tal, deixa eu abrir aqui o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Ai, nossa, eu realmente, eu não sou desanimada de nada na minha vida, eu desanimei completamente, dinheiro público. Então, exatamente. Não tem, nem sequer a conta foi aberta, para vocês terem uma ideia. Então, a gente percebe que, infelizmente, não é uma prioridade, sabe? Vou nem dizer mulher, as famílias vítimas. Então, o meu sonho, eu quero colocar aqui, porque quem sabe não tem uma ideia, que se a gente tivesse uma casa, eu acho que a gente conseguiria, sei lá, um Bahamas para ajudar na alimentação, a gente conseguiria muitos voluntários, psicologia tem muitos voluntários, o jurídico tem muitos voluntários, eu acabei de fazer uma parceria com a Unixon agora. Então, isso vai encorajar essa mulher. Quando eu falo essa, gente, eu já vi esse mesmo quadro várias vezes. Mulheres que retornam para casa por dependência financeira, porque não tem para onde ir, porque não tem realmente alguém que acolhe. E ela retorna para casa. A mulher, ela requer medida protetiva, ela não sai dali com a medida protetiva. Muitas vezes ela não tem para onde ir. Enquanto, por mais que a gente peça, liga lá para o doutor Edinho o tempo todo, é 1 semana no mínimo para sair uma medida protetiva. O sujeito está lá até que essa 1 semana, aonde que ela vai ficar? Então ela repensa 2 vezes se ela quer a providência. Olha que coisa séria. Também, está vendo como é que é prolixo? Só que não é caro, não é uma coisa do outro mundo que vai milionária. O abrigo é justamente para acolher essa mulher. Nós já tivemos isso há uns 15 anos atrás, infelizmente, e era com dinheiro público e acabou. Eu ainda tenho um sonho, da gente fazer uma coisa privada mesmo, sabe? Juntar forças, doutora, e fazer uma coisa privada, pedir aqui, pedir ali, empresários, cada um pagar uma coisa nesse sentido. Mas eu acho que existe uma condição, tudo tem que começar com um diagnóstico. Juliana ensinou isso, que a Juliana faz esses negócios lá do nosso departamento, era muito assim, né? E ela foi fazendo um diagnóstico do departamento até entender tudo isso. Eu acho que para a gente chegar num momento desse, onde você vai pedir a alguém, isso tem que existir um projeto. Então, eu vou falar aqui o que eu acho que tem que acontecer. Tem que primeiro mapear qual que é a violência que nós temos contra a mulher em Juiz de Fora, nos seus diversos
âmbitos Mas deixa eu te setorizados falar. mesmo. Olha só, o grande problema para ter a vara da violência doméstica de fora era exatamente as estatísticas. Ah, não tem a vara da violência doméstica porque as estatísticas ainda são baixas. Hoje, Juiz de Fora é considerado a segunda cidade no estado de Minas Gerais com maior violência doméstica. Então nós já temos, é péssimo dizer isso, mas nós já temos esse requisito. Eu acho, sinceramente, desculpa, de estatísticas a gente já tem demais. Pois é, mas mudou o projeto em si. Ah, não, tem projeto, eu tenho um projeto pronto para Então, isso. você tem que levar isso a uma reunião pública. Você entendeu? As reuniões públicas. Porque assim, papel, projeto, não é difícil Eu vou falar fazer. pela experiência. Monta a casa e começa, que a coisa sai, que flui. Assim. São 50 anos que minha mãe fez isso, um grupo de mais alegria e funcionou. E se a gente conseguir essa casa, você depois, né, passa para a pessoa que for, isso. Porque tem gente que pode ajudar aqui. Muitos empresários gostariam de estar fazendo isso, mas para isso, um projeto mostrado para eles mesmos, isso é importante, porque isso passa a ser estrutural. Não precisa. Sabe, tem pessoas que já têm um sonho ideal, elas vão com aquele projeto. Mas existe uma prática do todo dia. Me desculpa, Rosângela, que isso é muito bom quando está todo mundo no primeiro momento incentivado, mas isso tem que ter um compromisso diário para a casa não se esvair em um ano, 2 anos. Ela precisa ser estruturada de forma que quem entrar vai sair, outros vão entrar, outros vão sair. É claro que isso vai sendo fomentado de forma adequada. Alguém tem que fazer uma estrutura e aí começar a estruturar isso no papel de forma adequada para que todo mundo que vai contribuir faça isso de forma mensal, anual, sei lá como é que é isso. A Casa do Caminho veio do nada, a Casa do Caminho funciona, porque nós temos um compromisso mensal de dar um trabalho, tem que existir um compromisso, porque senão começa lindo e se fecha, porque isso também é uma realidade. Por isso, quando a gente fala do público, que o público tem um fomento, e esse fomento, a não ser que você mude a estatística, tudo muda, mas você tem um fomento. É a questão da mama. Tínhamos tudo, hoje não temos nada. Eu tinha ultrassom, eu tinha parabiópsia, eu tinha agulha, eu tinha um lugar para atender bem o meu doente. Hoje eu atendo na sala do departamento, que está lá no quarto andar emprestado, pequenino. Mal tem um negatoscópio, não tem ultrassom, não tem cora, não tem agulha, enfim, mediante a tudo isso, você imagina. Quer dizer que tudo que tinha desapareceu. E não dobrou, que é o que aconteceu, né? Assim, não é para dobrar, não, nada dobrou, tudo diminuiu. Enfim, é uma questão de muitas questões, né? A verdade que a gente Mas era público, tá vendo? Talvez aquele gestor, naquela época, tinha tudo isso, tinha uma visão diferente, entendeu? Por isso que eu não conto mais com dinheiro público. Não, mas eu desisti. É ruim falar isso, eu desisti. Eu hoje estou procurando pessoas que podem nos ajudar nesse sentido mesmo, pessoas, empresários, pessoas que tenham condições, empresas mesmo, enfim. Esse foi o nosso projeto. 7 minutos? 10 minutos? Mas já pode chamar para as perguntas? Então vamos lá, a gente criou uma regra aqui, né? O povo já falou que é uma coisa rápida. O que a gente combinou aqui? São 3 perguntas, de preferência que cada pessoa faça uma pergunta para essas profissionais que estão aqui. A Rosângela, a Ione e a Ana Cláudia. Quem se habilita? Pode ficar sem vergonha, hein, gente? Quem quer perguntar? Olha só, batizando que a Érica falou, 3 perguntas, cada uma para uma das nossas 3 convidadas. Como é que você chama? Marilene. Marilene vai fazer pergunta para quem? Ok. Vou fazer igual espionagem política, mas igual o programa eleitoral. 30 segundos para pergunta. 1 minuto e meio para resposta. Tem que ser hoje. Nós temos uma música ainda com o nosso PH, tá? Vamos prestigiar. Boa noite, doutora Rosângela. Boa noite a todos vocês. Doutora Rosângela, é muito importante tudo que a senhora falou, né? A gente tem que viver alegrando com aquilo que a gente tem realmente, né? Eu também passei por câncer de mama como a Érica e eu fiz tratamento psiquiátrico.
sabe? Eu passei por algumas psicólogas, sim, mas eu tive que ir para psiquiatria, sabe? E eu confesso que quando eu estava na psicologia, eu sei que a verbalização traz a cura, né? Muita coisa traz a cura nesse momento que a gente passa, né? Eu tive um câncer de mama também que foi descoberto inicialmente, sabe? Mas eu senti, eu não sei como, eu ia para a psicóloga, mas ela não interagia comigo, sabe, doutora? Então eu fiquei assim muito frustrada com a psicologia. E eu já estava num quadro já de depressão. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou para o psiquiatra. Aí fui para a psiquiatria, o que me ajudou assim bastante. Então eu fiquei assim, sabe? Eu acho linda a profissão de psicóloga, sabe? Mas eu tive, por causa disso, porque a psicóloga não interagia comigo, eu fiquei assim meio frustrada. Ótimo. Quando eu fiz 60 anos, quando eu fiz 60 anos, eu deixei a psicologia e fundei a filoneoterapia, que é uma terapia de integração, né? Já tem vários grupos porque eu sentia muito essa queixa. O remédio é importante, sim, o médico psiquiátrico vai orientar, mas tem que ter um psiquiatra, um psicólogo que interaja, que troque, né, que acolha, mas hoje já tem a linha, né, várias linhas de terapia, psicologia também, que trabalha dessa forma. O que acontece? Né? A gente vê muita gente trabalhando aí, rápido, com pressa, né, e não fala nada. Né? E o que a gente mais precisa é isso, é a amizade, a interação. Então a sua frustração faz sentido, mas tem muita gente trabalhando nessa linha de terapia holística, filoneuroterapia, psicologia positiva, que está ajudando, entendeu? Então o remédio ajuda, mas o remédio não cura. Ele vai te levar. E a gente precisa ir fundo na nossa aula. É importante a gente saber as causas, não para ter culpa, mas para eliminá-las. É uma jornada longa. Terapia não é um dia que você vai, não. É uma jornada de trabalhar os sonhos, trabalhar o inconsciente, trabalhar para até descobrir a sua potência. Entendeu? Só o remédio não adianta. Só a terapia tem horas. Sem o remédio também não adianta. Então, você está certa, mas tem caminhos. Tá bom? Obrigada. Mais alguém, gente? Alguém para a doutora Ione ou para a doutora Ana Cláudia? Você fala com ela depois, então, porque senão a gente vai queimar uma pergunta. É pergunta? Não, você vai explicar do projeto. Então não deixa de ser uma pergunta. Doutora Ione, eu estava falando a respeito desse projeto, eu não sei se ajudaria. Tem um padre na igreja, que é a igreja do Grande, ele tem um projeto, eu ajudo nesse projeto assim, na época de novembro, a gente recolher donativos da comida. É um projeto que ele tem, ele começou com uma casa, ele alugou uma casa ali no Grande para acolher pessoas de fora que vêm com paciente para tratamento de câncer de fora. E a família precisa desse vinho, porque tem que manter, tem criança, então as pessoas que ficam nessa casa são as famílias que cuidam da casa, que fazem a limpeza, que fazem a comida, e um paciente internado no hospital. Ele começou com um apartamento, ele já está com 3. Eu não sei como ele faz a logística de manter aqui. Eu sei que a nossa equipe de novembro contribui no final de ano, com alimentação, até com importação de dinheiro para ajudar no aluguel. Mas eu acho, né? Só dessa conversada com ele, eu acho que talvez só pudesse montar isso.
retomar esse processo que é muito de importância que a gente pode, que infelizmente a nossa política pública não colaborou. Bem bacana, bem legal. Obrigado. Quer falar uma coisa, Joana, sobre isso? Eu achei excelente. E depois eu vou te passar o meu contato, que aí a gente entra em contato com essa pessoa, quem sabe, né? Ele não pode, pelo menos, nos guiar em algum sentido. Perfeito. Obrigada, viu? Teve alguém que levantou a mão aqui. Isso. Uma pergunta para a doutora Ana Cláudia. E esse questionamento acabou sendo não foi uma pergunta, mas somou, né? No nosso debate. Gente, infelizmente, uma única pergunta para a doutora Ana Cláudia. Quem é? Dona Beatriz. Doutora Ana Cláudia, a senhora falou a respeito da mamografia, né? E eu estava muito relaxada com esse negócio de pandemia e tudo, estou até com o médico marcado. A partir dos 80 anos, ainda é necessário fazer? O que acontece hoje é que a sobrevida feminina média nacional é 83 anos. Se você aos 80 tem saúde para viver pelo menos mais 5, e saúde para passar por um processo cirúrgico, caso seja descoberto câncer, sim, tem que fazer. Porque o que acontece, se você não fizer esse diagnóstico, esse tumor maior, vai te levar mais rápido. Então, precisa que você tenha condições físicas de saúde para, ao ser descoberto alguma coisa, passar pelo processo. Isso é muito importante. Eu tenho pacientes de 89 anos que estão aí operando do seu segundo câncer de mama e vivendo mais 10. Enfim, a gente não pode limitar a saúde das pessoas a uma estatística, né? A estatística realmente ela não vai contar a sua história nem a história de ninguém. Ela nos mostra que se hoje vivemos muito e o maior fator de risco para câncer de mama é ser mulher e a idade. Então são as duas coisas principais que nós estamos carregando. Então eu brinco sempre, estamos todos na fila, não precisamos esperar a nossa hora. Vamos continuar vivendo bem, com saúde e passando pelos processos que tem hoje aí expostos para que possamos fazer esse rastreio. Mamografia, preventivo de câncer de colo de útero, enfim, algum sinal que o seu corpo mostre, ou algum sintoma, busque um especialista ou um médico que possa te orientar e te conduzir nesse processo. É muito bom, tá? Inclusive, isso é muito bem atendido aqui pelo SUS, né? E por isso que é interessante que a gente faça sempre, né? É a prevenção mesmo, não deixar acontecer. Podemos encerrar, então? Gente, agradeço vocês demais. Acho que foi um papo muito produtivo aqui. Espero que vocês também tenham gostado. E estamos aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, chama a gente que a gente vem aqui de novo. Um beijo para vocês. Agora tem outra ação, né? Sim, a estatística é muito pequena, mas não é zero. Tá? Então, assim, é muito importante, que um sinal importante, né? Mesmo que no sexo masculino, a gente tem recebido muitos homens. Porque, na verdade, todos agora querem saúde, estão em alerta. E aí, sim, eu queria agradecer essas 4, que muitas pessoas que me mandaram o zap e tudo, inclusive a Juliane, né? Essas 4 poderosas, hein? Nos proporcionaram nessa noite de hoje. Agradecer a presença de vocês. Tem 2 pessoas que eu conheço há muitos anos, que é o Ricardo Malhado e a Adriana. O Ricardo é meu afilhado, a Adriana é como se fosse minha irmã, que sabem que o que eu vou falar não é mentira. Eu tenho muitas amigas mulheres, muitas. É sério. E já fui mais baladeiro, né? Hoje eu sou quietinho, a idade também não está permitindo muito mais. Mas esse círculo de mulheres que fazem parte da minha vida, nada sexual nem físico, não, de alma, de companheirismo, de amizade, assim, me tornou assim mais sensível. Eu acho que, né, o contato com as mulheres te deixa mais sensível, te deixa mais sentimental. Então, assim,
é um sexo muito importante, ou mais dos dois, o sexo feminino, porque vocês têm doçura, vocês têm ternura. Existem homens doces e homens ternos também, com certeza, mas a mulher, ela te passa assim mais amor, mais carinho, mais ternura, repetindo. Então eu queria agradecer essas 4 mulheres que estão aqui hoje, que nos proporcionaram esse bate-papo nota 1000, e agradecer a todas vocês, mulheres.